Olá, meus queridos amigos de bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje a gente vai estar falando de um tópico que, surpreendentemente, eu nunca tinha falado aqui no canal, que são os Armory Decks. Se você for ver lá na página do canal, vocês vão ver que o vídeo mais popular que a gente já soltou aqui no canal foi o vídeo falando sobre os produtos do Flesh and Blood, quais comprar, quais não comprar, qual é o produto mais recomendado para iniciantes. No momento do lançamento daquele vídeo, os Armory Decks ainda não existiam. Então, eu deixo esse vídeo aqui justamente para, se você está começando agora e quer conhecer mais, para falar um pouco sobre esses decks, para falar um pouco sobre como eles funcionam, qual é o objetivo deles, qual é mais ou menos a faixa de preço, todas essas outras coisas e toda a intenção, né, que a LSS teve ao lançá-los, provavelmente, né? Vai ter muito dos meus chutes pessoais e muita opinião pessoal aqui, então não é só porque você viu nesse vídeo que você deve tomar a sua opinião a respeito dos Armory Decks por mim, mas eu seria o mais honesto possível. Dito isso, o motivo principal desse vídeo estar saindo agora em específico é que acabou de ser anunciado o Armory Deck da Dash.io, que é uma personagem mecanologista, uma personagem que é relacionada a Dash IE, né, a Dash Inventor Extraordinaire, que é a antiga que eu jogava, mas é a versão mais recente dela, que tá aí no jogo desde a coleção Bright Lights. Basicamente, eles anunciaram, a gente ainda não tem muita informação sobre o produto, mas eu vou comentar sobre as minhas expectativas dele aqui. E por falar nisso, é claro, eu peço que vocês deixem aí também um comentário com as suas expectativas, falem pra mim o que vocês esperam do deck da Dash, o que vocês acham dos Armory Decks no geral, compartilhem suas opiniões positivas, negativas, se você teve um Armory Deck, se você sente que foi uma compra que valeu a pena, deixa tudo aqui embaixo, porque eu tenho certeza que pra galera que tá chegando nova, isso vai ser uma informação muito legal. Dito isso, aproveitar que eu já falei de comentar, peço que você também deixe aquela curtida aqui pra gente poder chegar em mais pessoas através do algoritmo do YouTube e também a sua inscrição para você estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Lembrando que se você clicar naquele sininho que tem do lado da inscrição, você também vai sempre receber notificações quando saírem vídeos novos. Além de tudo isso, mas tão importantemente quanto, você também pode apoiar o nosso Apoia-se. Com a partir de R$1 você já realmente ajuda muito esse canal a fazer todas as coisas que a gente faz. Isso vai desde conseguir gravar os vídeos numa qualidade boa, com equipamento legal, ter as nossas edições feitas bacanamente pelo nosso profissionalíssimo Felipe. Também entra aí a gente ir em eventos e, inevitavelmente, em a gente fazer projetos. Os projetos, aí a gente tem atualmente, como eu já tenho divulgado há um tempo, a Andira. A Andira, que é a nossa personagem fan-made Shadow Mecanologista. Ela vai estar chegando aí, na verdade ela já chegou entre os apoiadores para o playtest, e no dia 1º de outubro ela vai estar disponível para todo mundo. Então ela vai chegar para todo mundo com basicamente todas as cartas disponíveis e com toda a história dela disponível, tudo num site bem bonitinho. Porém, ainda assim, os apoiadores a partir de R$10, que são os mesmos apoiadores que têm acesso ao WhatsApp, que têm acesso a sessões de perguntas e respostas e tal, contato direto comigo, todas essas coisas, eles também estão ajudando aí a desenvolver todas as coisas, como eu falei, fazer os testes, os treinamentos com a Andira, ver que carta está funcionando, qual que não estão, e quando ela for lançada no dia 1º, como é que vai ser essa divisão? A gente vai ter o conteúdo grátis, que como eu falei vai ser isso, vai ser coisas de lore no site, vai ser todas as cartas disponíveis. Já os apoiadores, eles vão ter acesso a outras coisas, eles não vão ter nenhum conteúdo exclusivo no sentido das cartas, não vai ter nenhuma carta que só apoiador tem, até porque eu acho que aí poderia entrar em algum conflito com a LSS, poderia ficar uma coisa que não é legal. Então lá a gente vai ter conteúdos suplementares, a gente já vai ter no canal, por padrão para todo mundo aí, logo depois de 1 ou 2 semanas do lançamento, um guia mais básico aqui no canal, livre para todo mundo acessar, de como jogar com a Andira, mas lá no Apoia-se a gente vai estar tendo conteúdos como gameplays completas com outros jogadores, guias mais aprofundados, onde a gente vai falar estratégias, linhas de combo que você pode fazer com ela e coisas assim, para se divertir. E além disso a gente vai ter lá as decklists fechadas e até os arquivos para você poder baixar essas decklists de forma mais fácil também. Então se você está interessado em fazer parte desse teste, em fazer playtests comigo, inclusive, eu sempre estou disposto lá para os apoiadores, tipo, vamos marcar um dia, a gente entra e joga várias partidas junto. Se tá rolando já, tá sendo super legal. Então eu fortemente convido vocês a conferirem o nosso Apoia-se, que ajuda o canal, ajuda o projeto da Andira, e também agora já está tendo novas coisas para vocês acessarem. Então deixa aí esse convite e vamos lá direto ao conteúdo. A gente tá aqui agora com ele, que foi um dos grandes motivos aí para a gravação desse vídeo, que é o Armory Deck da Dash, que ele acabou de ser anunciado, né? Ele se trata da Dash.io, como a gente pode ver pela arte aqui, não é da Dash antiga, e ele faz parte desse produto chamado Armory Deck, que é o que a gente tá falando aqui hoje. Eles são uma série, como diz aqui, de baralhos prontos para serem usados, prontos para serem jogados,
e que tem a ideia de facilitar o acesso ao Classic Constructed, que é o formato mais popular de Flesh and Blood no mundo. A gente tem nele cartas novas, então é às vezes interessante para jogadores mais veteranos por conta dos novos designs de carta, que muitos têm aparecido já, com cartas inclusive que são competitivamente viáveis, o que é bem legal, para não tornar o produto algo que só agrada a alguém. Esse aqui também é um produto que ele tem uma configuração de vir com exatamente 60 cartas, né? Ele vem fechadinho para você jogar um jogo, mas ele não tem sideboard, e vem com o herói, a arma e todos os equipamentos. O lançamento do baralho da Dash especificamente está marcado para o dia 18 de outubro, o que já está chegando aí, e parece que vai ser um produto tão legal quanto os outros têm sido. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Armory Decks que já existem, antes de eu falar um pouco mais da minha opinião e de eu dizer exatamente se eu acho que valem ou não a pena para iniciantes, para jogadores mais avançados. A gente tem aqui, a princípio, o Armory Deck da Azalea. Ele é um baralho bem fechadinho, ele vem com uma cópia de Reading the Ledger, que é a carta mais competitiva aí da Azalea, né? Uma carta que faz o seu oponente não poder ativar mais do que uma ação no turno deles. É uma carta relativamente cara até de você comprar, imagino justamente por isso, por não querer afetar tanto o preço da carta, eles quiseram incluir um, mas também quiseram que tivesse pelo menos uma, porque é difícil você jogar com as Azalea se você não tiver acesso a pelo menos uma dessa no torneio. Tem também Barba de Undertow, que é uma outra carta bastante importante, que ela você consegue tirar cartas de uma determinada cor da mão do oponente, se irritá-lo. Então, são cartas bem interessantes. A gente tem 3 cópias da especialização da Azalea Noctil Death Whistle, que é usada para você procurar a flecha que você quiser. Tem diversas outras... Tem aqui uma configuração bem completa, com as principais coisas que ela de fato usa. E a gente não tem flechas de Blood Rot, eu noto, que é algo que muitos baralhos que eu já vi usam. Mas a gente tem todos os laces, o que é um set bem completinho aqui, de buffs para suas flechas e que dão os status. As cartas originais que vieram nesse deck da Azalea aqui, ele não foi o primeiro a sair, tá? Inclusive eu acho que ele foi o último da sequência, ou ele ou o Bolting, o primeiro foi o Caio. Mas a gente tem aqui 4 equipamentos totalmente novos aqui no baralho da Azalea, até onde eu saiba, nenhum desses já existia no jogo, o que é bastante legal, pra falar a verdade. E eu achei muito interessante, que caso vocês não saibam, a Azalea é uma personagem dos Pits, né? É uma cidade ilegal que existe embaixo da... Não exatamente ilegal, mas assim, uma cidade do crime que existe embaixo de Matrix. Mas todo o baralho dela veio mostrando ela aqui com equipamentos bem característicos e cenários de fundo bem característicos da cidade de Matrix. Então, foi uma forma de imaginar uma Azalea num cenário diferente que eu achei muito válido. Os equipamentos vieram super viáveis aqui. E olhando assim a lista, eu considero que ela não é particularmente diferente em ideia de jogo do que a maioria das listas. E é justamente isso que eu vou ir mostrando pra vocês ao longo desse vídeo. A gente tem todas as taxas de Blood Rot, eu falando que não tinha. Tem todas as taxas de Blood Rot. Mas o que acontece? Eu acho que todos esses baralhos, o que eles fazem é basicamente, eles pegam a estratégia principal do deck e eles mostram uma build que vai bem diretamente àquela estratégia. Muitos dos baralhos, eles acabam tendo que ter uma flexibilidade maior, e eu acho que é nisso que os baralhos do Armory Deck meio que falham. Eles são feitos justamente para você ir buscando essa flexibilidade com o tempo, mas eu acho que é uma solução legal também para tornar um produto que não inviabiliza para a empresa vender outros produtos, porque se fosse um baralho perfeito não precisaria ninguém comprar mais nada, mas também tem uma introdução legal. E são baralhos assim que vêm com as cartas, não tem nenhuma coisa que você fala tipo, putz, como assim nesse baralho não tem tal coisa? E se você tem alguma coisa que você pensaria isso, provavelmente essa é uma coisa bem cara, assim, e eu acho que não é a ideia do deck ficar trazendo cartas que são super caras para um baralho pré-pronto, até porque senão ou as cartas perderiam preço, ou pior, esses baralhos ficariam mais caros. Mas a gente olhou aqui um pouco da Azalea, bem por cima, né? Minha ideia não é comentar cada um deles muito individualmente, mas esse aqui é um baralho legal e foi um baralho que eu testei, inclusive, jogando contra a Andira, foi bem legal. A gente teve aqui o do Caio, que foi o primeiro que foi lançado. Ele também veio com novos equipamentos, com exceção das perninhas aqui. As perninhas dele já existiam antes, que são de Dynasty. Mas que se você descartar uma carta com 6 ou mais, você pode destruir isso aqui e ganhar Go Again aí no seu próximo ataque. Ganhar um Action Point, aliás. Veio vários equipamentos legais, e inclusive aqui essa Savage Sash. Essa Savage Sash, ela é um equipamento que ficou meta, basicamente, porque você pode destruí-la para ações de ataque do seu turno com 6 ou mais de dano custarem 1 a menos para jogar. E o baralho do Caio basicamente só tem cartas que para ele custam 1 de dano, tem 1 a mais de dano, ou seja, de 5 vão para 6. Você vai ver que eu acho que aqui a gente não tem literalmente nenhuma que não vá bater nessa necessidade de ter 6.
Pra quem não conhece o Caio, ele ganha mais um pra todas as cartas dele quando elas não estão na Combat Chain. Vamos olhar aqui um pouquinho a lista, que eu acho que a única coisa que eu olho assim, a gente tem o Wild Rise. Então, basicamente, eu acho que também tem muito essa questão igual a da Azalea. A gente não tem aqui algumas das cartas super meta, super fortes do Caio, até que eu entendo isso, porque provavelmente ele varia também muito o custo do deck, ou tiraria importância de cartas que são legais de você abrir em determinadas coleções. Mas a gente aqui não tem Blood Rush Bellow, que torna os seus minions maiores, não tem Beast Within, que dá alguns benefícios quando descartadas, e outras cartinhas assim que a gente costuma ver, Swing Big também, que muitos brutos aí rodam, a gente não vê nesse baralho, mas a gente vê muitas das estratégias principais aí. A gente tem o Agile Wind Up, que foi uma carta que eu já vi bastante Mansante comentar pra leve, que é uma carta que você descarta pra ganhar um Agility. A gente tem Pulping, que é uma carta que bate 6 com Go Again, caso a pessoa bloqueie com menos de 2, só que dela força o cara a bloquear porque tem Dominate. E tem basicamente tudo que você imaginaria que um bruto teria assim pra estratégia principal, que é bater muito, ter um Go Again de vez em quando, conseguir se beneficiar aí ao longo do tempo. Todas essas coisinhas eu acho que o baralho do Caio faz. Ele foi o primeiro, então dá pra ver que talvez eles ainda estavam procurando qual era o ponto. Eu lembro que quando saiu teve muita gente que não gostou, mas eu em particular achei um produto legal e eu achei que foi um produto que ele atingiu exatamente o demográfico que ele estava buscando, que eram os jogadores que não tinham entrado para o CC ainda e que não tinham uma pool, ou que às vezes não tem acesso a uma pool. Eu acho que muita gente fica tão incomodada com esses tipos de produtos, mas muitas vezes são pessoas que estão num ambiente em que é super fácil alcançar muitas dessas cartas comuns, ou que até as cartas mais raras, é uma questão de, tipo assim, você pedir para alguém emprestar ou comprar porque tem, mas em muitos lugares, em cidades menores, como era a minha muito pouco tempo atrás, você acaba não tendo acesso a cartas, você acaba ficando preso ali ao que tem com você, então muitas vezes ter um produto selado é um jeito de você conseguir ter uma base para você já partir, daí é só você abrir boosters, é só você ir trocando com amigos as pouquinhas cartas que vocês têm, que você consegue ter uma elaboração maior. Então, eu acho que todos os Armory Decks, assim, eles funcionam muito bem nesse sentido. Eu sei que eu tô meio que intercalando comentar sobre cada um deles, mas é porque realmente a ideia daqui é olhar para os baralhos e assim conseguir dar exemplos para vocês da importância deles. A gente tem aqui o do Bolting, que eu confesso foi o baralho de Armory que eu menos conferi, assim, eu vi muito por cima essa lista quando saiu, mas ele trouxe aqui também, como todos os outros equipamentos. Eu acho que o único realmente que repetiu equipamentos que já existiram foi o Caio, que repetiu a bota, mas é porque era uma bota excelente, que não tinha por que não ser ela no deck. E as artes também estão muito lindas de todas as cartas novas. Aqui a gente vê armaduras bem mais nessa vibe realzona, bem nobreza de Solana que a gente imaginaria do Bolting. Eu acho que tá muito legal a temática nesse sentido. Pro baralho de Bolting também é um baralho que eu conheço realmente pouco, porém eu vejo aqui que a gente tem as cartas mais famosas dele, a Lumina Ascension, a gente tem a Via Vanguard, que são as especializações, Vi também as especializações dele, então elas já vêm aqui. Temos a reação Courageous Steel Hand, que é para se você já deu charge no turno, ela consegue dar um 0/3 a mais de reação, que é muito bom. E a gente tem algumas das cartas que eu me lembro de usar bastante aí no draft de Monarch, que são Battlefield Blitz e Bolt of Courage, que são a Bolt of Courage, se não me engano, ela se irritar com um card, que é super forte, ainda mais para um herói que ganha reações. E a Battlefield Blitz, se você deu charge nesse turno, ela é uma 1/4 Go Again, essas amarelas aqui. Então, eu acho que todos esses baralhos, eles têm essa noção de assim, vamos mostrar o que é a ideia desses heróis e vamos deixar a pessoa ter a base da pool, porque daí ela só vai precisar correr atrás daquelas cartas que realmente são diferenciadas. Eu realmente eu gosto muito da forma que esses baralhos funcionam, vou até tirar aqui, que eu mostrei pra vocês o que eu queria mostrar, mostrei cartas específicas assim que chamam atenção pra vocês, que chamaram a minha atenção no caso, e mostrei basicamente quais os baralhos que existem. Mas agora falando diretamente pra galera que tá chegando no jogo e que tá pensando, pô, vale a pena? Eu vou comentar que o preço desses baralhos geralmente é em torno ali dos R$300. 300, um pouquinho mais, acho. Eu já vi por 330 e algumas vezes é mais barato realmente você correr atrás das cartas por fora e tentar montá-las. As vantagens que vão existir é que, primeiro, você tem esse acesso super fácil, é uma compra única, então muitas vezes você compraria isso não de jogadores, mas de lojas, o transporte para chegar em você talvez deixaria mais caro do que só comprar o baralho. São produtos assim, eu acho que para a faixa de preço deles faz sentido. É meio ruim, é meio estranho quando a gente pensa, putz, eu vou gastar tudo isso num baralho pré-com, eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas é que eu acho que a gente tá vindo muito de um background
onde, por exemplo, no Magic que eu jogava também, os pré-cons eles não eram tanta coisa, eles não eram tão... Muitas das principais estratégias eram o que ficava faltando do baralho, porque essas principais estratégias rodavam em torno de cartas caras, e tá aí uma das principais vantagens do Flesh and Blood. A gente tem estratégias fortes que vêm de cartas caras, mas elas são geralmente coisas que são para bonificar cartas baratas. Vou dar um exemplo aí do Caio, dos Brutos e tal. A gente tem o Blood Rush Bellow, que é uma carta que vai dar mais 2 aí pros ataques do turno. A gente tem essa de ser descartado e você poder comprar outra carta só perdendo um pouco de vida. E a gente tem várias dessas coisas dentro do Flesh and Blood, mas você vê que elas estão sempre relacionadas a uma habilidade. Ó. Se você descartar uma carta de 6 ou mais, essa é um monte de coisa que já tá no jogo. Você já vai ter esse monte de carta de 6 ou mais. Seus ataques ali terem mais 2, você vai ainda bater. E é importante se você vai tentar usar uma habilidade dessa, que você vai querer bater várias vezes para aproveitar várias vezes esse mais 2, você vai precisar ter uma carta que tenha Go Again. Então essas cartas de Go Again, elas são caras? Não, a gente tem ali a Wild Ride, que deve ser poucos reais ou poucos centavos até, que é uma das cartas core. Então muitas das cartas principais desses baralhos já vão vir para você. Você só vai precisar muitas vezes procurar as mais caras e tal, mas é algo que talvez até o Armory Deck possa te proporcionar, se você conseguir ali uma vitória, ou emprestando carta dos seus amigos, você alcançar um pouco mais de coisas, ganha uma premiaçãozinha, troca ali com a galera que você tirou num booster, se é um lugar que faz booster, ou se não é uma Cold Foil, vai vendendo essas Cold Foils baratinho, eventualmente você compra um baralho mais completo com elas. Eu sei que eu fiz muito no começo, hoje em dia é mais difícil, porque realmente as coisas que vêm em Armories tendem a ser bem pouco valiosas, mas já teve coisas legais que vieram em Armories e não duvido que possa vir de novo. Mas assim, realmente eu vejo que é um tipo de baralho que faz super sentido pra mim existir no jogo. Eu acho que a faixa de preço deles, ainda que eu gostaria que a gente tivesse um produto mais barato, ela faz sentido por ele ser um produto que você vai realmente comprar uma vez e você vai poder ficar um tempo jogando com ele até sentir uma necessidade de upgrade. Porque o tanto que você consegue evoluir com o personagem, o tanto que você vai conhecer o personagem jogando nessa versão dos Armory Decks, me parece ideal, assim. Você já consegue explorar quase todas as facetas e daí depois você só vai correr atrás, basicamente, dos golpes especiais, das coisas adicionais que são utilizadas para alcançar os objetivos. Mas, vamos lembrar, apesar de eu já ter jogado de Lévia, eu nunca joguei de Caio. De Azalea, eu joguei pouquíssimo, assim. Nunca joguei com evento com ela, mesma coisa pro Boltyn. Boltyn só joguei no draft. Então, esses 3 personagens eu tenho pouco conhecimento. Eu tô falando aqui pelo que eu vejo eles fazendo, pela minha experiência com o jogo e pelo que eu já vi, assim, o meu exercício de imaginação de, ok, como é que seria se fosse pra Dash, que é o que eu jogo. Mas pode ser que uma pessoa que esteja assistindo aqui e tenha mais experiência com esses personagens, saiba dizer um pouco melhor. Então, eu deixo aí o convite para todo mundo que já jogou com os Armory Decks, dizer se acha que valeu a pena, que fez essa compra. Deixo o convite para pessoas que entendem desses personagens, dizer, realmente, faz sentido isso que eu tô falando? Eles realmente mostram a principal estratégia do deck nesses baralhos? Contem e eu vou gostar muito de ouvir vocês. Como eu falei, a gente fez esse vídeo também para comentar sobre o lançamento da Dash. Quando ela sair, eu vou com certeza também ver se eu faço um vídeo jogando aqui com a listinha dela no Talishar ou com algum amigo. Tô super ansioso para fazer isso, inclusive, porque eu gosto bastante da Dash. Eu joguei muito menos com ela do que eu gostaria. Joguei, acho que 2 partidas, uma em selado e uma no vídeo testando a personagem aqui do canal. Então eu realmente tô lá para trás em relação a Dash.io. Dito isso, eu falei pra vocês na hora que eu tava comentando sobre a Apoia-se que o outro motivo é justamente a Andira. Então eu deixo aqui avisado e anunciado 100% aos ventos do mundo. A Andira vai sair no dia 1º de outubro. A gente tá fazendo todos os preparativos para ela sair com um site bacana próprio que o nosso apoiador, o Caio, tá ajudando a gente a preparar e vai ficar maravilhoso, não tenho dúvida. Vai sair com trilha sonora original, o vídeo vai ser todo com músicas feitas pelo meu querido Leandro, o Lanchi, que foi o cara aí responsável pelas músicas do Sonho do Jardim da Noite, projeto de RPG aqui do canal. Vai sair todo com artes originais feitas por mim, uma mecânica tá muito legal, gente, de verdade, tá muito divertido de jogar com a Andira. E eu convido vocês a apoiar o canal aí, se vocês quiserem já ter acesso a esse playtest, com certeza já vai ajudar muito também, porque quanto mais pessoas jogarem com ela, melhor vai ser. E daí eu sempre digo que vocês podem me chamar pra gente marcar a jogatina aí, galera que tá apoiando isso aí. Eu mandei lá no grupo, mas eu falei um monte de coisa, então caso você não saiba, pode chamar lá que a gente marca um monte de jogatinas no tabletop, onde a gente tá fazendo
se for pra jogar comigo. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço muito se você assistiu até aqui. Convido mais uma vez você a curtir esse vídeo, a deixar sua inscrição aqui no canal para ficar por dentro das coisas e a comentar tudo que você tiver aí de pensamentos. E deixo aqui para encerrar esse vídeo um agradecimento gigantesco a todos esses apoiadores maravilhosos que estão aqui conosco. Sem eles a gente provavelmente não teria chegado até aqui. E eu fico muito feliz por tê-los aqui comigo nessa jornada. Então, um enorme beijo para todo mundo. E convido vocês aí a assistir o vídeo que vai estar aqui nesse lado. Vai ter 2 videozinhos, recomendações do próprio senhor YouTube. E desse lado aqui para você conhecer o canal. E o canal do Soneto também, que é o nosso projeto de RPG com um monte de coisa.